O mercado de notebooks gamer vem crescendo ano após ano no Brasil, com mais empresas entregando a possibilidade de curtir jogos pesados em um computador portátil suficiente para ficar confortável na mochila. Um dos modelos mais recentes da Acer é o Predator Helios 300 e ele promete desempenho em mais de 100 FPS para jogos competitivos, tudo isso vindo de uma GPU NVIDIA GeForce RTX 2070 junto de um Intel Core i7 10ª geração. Eu sou André Fogaça e passei as últimas semanas dividindo o meu tempo entre trabalho e jogo nesse notebook para te contar nos próximos minutos se ele funciona nesse mundo onde pagar boletos é tão importante quanto conseguir o primeiro lugar em um Battle Royale da vida. Mas antes, segue o nosso aviso de ética. O Tecnoblog é um veículo jornalístico independente que ajuda as pessoas a tomarem sua próxima decisão de compra desde 2005. Nossas análises não têm intenção publicitária, por isso ressaltam os pontos positivos e negativos de cada produto. Nenhuma empresa pagou, revisou ou teve acesso antecipado a esse conteúdo. O Acer Predator Helios 300 foi fornecido pela Acer por empréstimo e será devolvido à empresa após os testes. Para mais informações, acesse tecnoblog.net/ética. Nenhum canto ou centímetro do Acer Predator Helios 300 tenta esconder que esse é um notebook gamer. O portátil utiliza bordas com ângulos retos, tem luz até no logo da empresa que fica na tampa e exibe com orgulho os locais onde o ar quente sai. Faz sentido e tem um detalhe extra geralmente não presente nesses notebooks. O acabamento é feito em grande parte por metal. Mesmo com tanta pompa apontando para esse tipo de uso, o visual do computador ainda pode ter detalhes menos chamativos para quem está trabalhando e ainda não conseguiu entrar na partida do game. A cor somente preta e a presença de apenas o logo iluminado para fora das luzes do teclado seguem nesse pensamento de uso híbrido. Ao todo são 2,2 kg e a espessura fica em quase 23 mm. Esses números encaixam bem em um segmento gamer e reforçam a necessidade de utilizar o computador em uma mesa, mas não no colo. Ele é pesado demais para as pernas e parte importantíssima da ventilação passa por baixo do PC, então é bom manter longe do corpo. Em conexões, o Acer Predator Helios 300 conta com 3 portas USB 3.2, sendo uma sempre energizada, um USB-C sem Thunderbolt, saída mini DisplayPort, RJ45 para rede e também conector para fones de ouvido com o microfone. Eu senti falta de leitor para cartões de memória, mas até dá para passar por esse ser um notebook gamer. Já a tela é de 15,6 polegadas em LCD IPS e Full HD, com taxa de atualização de 144 Hz e uma camada anti-reflexo bem interessante para não transformar o display em um espelho. Mesmo sem necessidade, os ângulos de visão são satisfatórios também para quem fica mais pro lado. A reprodução de cores agrada bastante, mas isso não pode ser aplicado para a experiência sonora. Ela é abaixo do básico para um notebook, mas esse é outro ponto que pode ser nem notado pelo público gamer, que geralmente vai jogar com fones de ouvido. Já a webcam é apenas HD e 720p e faz bem básico para quem quer streamar ou participar de uma reunião, só isso mesmo. O teclado é retroiluminado com as teclas pretas e o símbolo de cada uma em branco, o que ajuda muito na hora de identificar cada uma, mesmo quando a iluminação está desligada. Ponto positivo para Acer. Se você espera um teclado mecânico, ficará desapontado, mas ao mesmo tempo eu coloco como outro ponto positivo justamente pelo barulho menor. Digitar enquanto trabalho é confortável pelo espaço de cada tecla e existe um destaque tátil e de cores para o WASD e as setas da parte inferior. O teclado está no padrão ABNT2, o que é bom, mas eu achei muito estranho o controle de volume ficar nas setas, não no topo com outras teclas de função. Ok, é só se acostumar que tá tudo certo. Por fim, o touchpad é grande e isso é raro até mesmo em notebooks não gamer. Mandou bem, Acer. O Acer Predator Helios 300 roda Windows 10 de fábrica como praticamente qualquer notebook e o conjunto de hardware faz toda a experiência ser veloz, muito veloz.
O modelo dos testes tem GPU NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q, 16 GB de RAM DDR4, junto de processador Intel Core i7-10750H. Em armazenamento, de fábrica o modelo oferece um HD tradicional para dados e um SSD de 256 GB em NVMe em porta PCI Express. Com um sistema no disco de estado sólido e os programas lá, o Windows inicia quase que de forma instantânea. Você vê até aqui para jogos, então vamos para eles. É preciso lembrar apenas uma coisinha. Como qualquer notebook gamer, o Helios 300 é barulhento quando precisa resfriar o hardware e isso acontece durante todo o tempo de jogatina. Mas jogar com fones de ouvido me fez nem perceber todo esse barulho. Bom, para os jogos. Começando os testes com um título competitivo com Overwatch, exatamente o alvo de uma tela de 144 Hz. Eu coloquei todos os recursos na configuração épica e ativei os raios de luz gerados e acompanhados pela GPU, para conseguir uma taxa girando entre 90 e 110 quadros por segundo. Desligar o Ray Tracing fez o game ganhar mais desempenho, chegando a alguns momentos em 140 FPS. Seguindo nessa linha de jogos competitivos, eu testei o Warzone de Call of Duty. O game é muito mais pesado em todos os aspectos e o hardware sentiu a diferença. Com todos os recursos ativados junto de DLSS, a taxa de quadros por segundo ficou girando entre 60 e 80 FPS. Mesmo baixando a qualidade, foi difícil chegar ao número mágico de 144. Tudo bem, esse game demanda muito mesmo. Passando para o quase esquecido Heroes of the Storm, ele é um MOBA nos moldes de League of Legends e que voltou a rodar tranquilo com todos os gráficos no máximo possível. Nele a experiência ficou entre 90 e 130 quadros por segundo, dependendo do momento. Curiosidade, na morte, com os efeitos extras na tela, o hardware sofre um pouco mais. Vai entender. Partindo para um jogo mais contemplativo e fugindo do competitivo, eu coloquei o benchmark de Shadow of the Tomb Raider. Colocando tudo no máximo, inclusive com Ray Tracing e DLSS, a experiência girou entre 25 e 50 FPS. Baixar anti-serrilhamento fez o jogo ganhar 5 FPS e colocar o Ray Tracing no mínimo fez o game atingir 50 FPS de média, bem melhor. Com alguns ajustes dá para chegar em 60 quadros por segundo, mesmo sem queda brusca na qualidade. O velho de guerra GTA V entrou nos testes e mostrou que, mesmo sendo bem antigo, ainda pesa bastante se você quer tudo no máximo. Nessa configuração, o desempenho girou entre 40 e 60 FPS. Já Metro Exodus, na versão aprimorada que foi lançada recentemente, colocar tudo no extremo e ligar o Ray Tracing faz o game rodar em 30 FPS. Eu coloquei então as configurações em um degrau abaixo disso, chamado de Ultra, e ativei o DLSS para conseguir um jogo rodando quase que em 60 FPS o tempo todo. Voltando para o competitivo, Apex Legends conseguiu marcar entre 90 e 110 FPS com tudo no máximo e sem qualquer engasgo. Battlefield 5, com tudo no Ultra e Ray Tracing ativado, ficou girando em pouco acima dos 30 FPS. Ligando o DLSS deu para bater em 60 quadros por segundo. Control, com tudo no máximo e DLSS ativado, fixou em 60 FPS, mas se desligar a ferramenta de inteligência artificial da Nvidia, o desempenho cai e fica em 35 e 40 quadros. É o suficiente para quem joga no console, mas pode irritar os gamers de PC mesmo. Por fim, Cyberpunk 2077. O game polêmico rodou com configuração em alta e sem DLSS ou Ray Tracing, gerando uma média de 40 FPS. Ligando o DLSS e Ray Tracing para algo não atingindo o máximo, deu para ver Night City em 50 FPS de média. Para ajudar em todos os jogos, existe um aplicativo chamado Predator Sense e que é ativado com um atalho fixo no teclado. Ele controla a iluminação das teclas, permite overclock, ajusta a velocidade das ventoinhas e até monitora como está o sistema. É bem completo. Ah, claro, todos os testes foram feitos em resolução Full HD, que é a nativa do monitor do Helios 300. A escala sempre esteve em 100% deste total, nunca abaixo nem acima disso. Fechando a parte de jogos, curtir um game com a bateria não é uma realidade, seja pelo tempo pífio nesse modo, não passando de 45 minutos, seja pelo hardware, entregando menos quando fora da tomada. Em um uso normal de trabalho, dá para ficar umas 3 horas longe da tomada.
pouco, mas dentro do cenário de notebooks gamer. E aí, vale a pena? Eu já te conto, mas antes eu deixo a dica pro Tecnocast 198, onde rolou um papo sobre o fantasma dos limites de internet para banda larga residencial no Brasil. Tem gente sendo cortada por aí por usar bastante e isso vem irritando os consumidores. Você pode acompanhar esse ou outros episódios ao buscar pelo Tecnocast no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify ou no seu agregador predileto. Links estão aqui na descrição. Bom, o Acer Predator Helios 300 é um notebook gamer intermediário, mesmo quando os resultados de jogos foram promissores, já que eles aconteceram em tela Full HD e não em resoluções superiores. O corpo é em metal, é bonito, mas faz o calor espalhar para algumas áreas, ao menos não para os dedos no teclado. Outro detalhe do corpo nesse material fica para os cantos mais afiados, especialmente o esquerdo. Nele o pulso raspa na quina e é chato, incomoda bastante. Eu achei o teclado bem confortável para trabalhar ou jogar e ter o padrão ABNT2 é um extra muito interessante, que não é muito comum nesse tipo de PC. O atual cenário brasileiro, junto da escassez de chips no mundo todo, faz esse notebook custar acima de 10 mil reais e subir o dobro do preço de tabela para um Xbox Series X ou PS5, mas dentro da faixa de outros notebooks gamers do mercado. Mesmo com valores flutuando, o Acer Predator Helios 300 pode custar menos do que alguns concorrentes, e são poucos, que tem no Brasil nesse momento. Se você precisar de um notebook agora e quer garantir o desempenho ótimo por alguns anos em Full HD, junto de hardware forte para trabalho pesado nesse mesmo período, o Acer Predator Helios 300 é uma das melhores escolhas para quem está no Brasil. Ele é caro, muito caro, mas o mercado segue assim, então é o que tem para hoje. E aí, o que você achou? Você tem o Acer Predator Helios 300 em casa ou pretende comprar um? Conta lá na comunidade.tecnoblog.net que tem muita gente discutindo tudo sobre tecnologia o dia todo. Aproveite e deixe um like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no nosso canal do YouTube, que tem vídeo novo quase todo dia. Eu sou o André Fogassi e nos vemos na próxima. Tchau!